Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos bem-vindos novamente, ao universo da Química do primeiro ano. Eu sou a professora Darlinda Monteiro, ministro aulas de Química junto com as professoras Yara Graça e Cristiane Marques, que já vieram aqui dar aula para vocês, E que neste momento elas estão de plantão no aplicativo Aula em Casa para sanar possíveis dúvidas sobre a aula de hoje. E nossa aula de hoje será sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Observem comigo essa paleta de cores, Então, nós podemos, através dessa paleta de cores, diferenciar as cores, Então, o aspecto visual aqui é muito importante. E o aspecto visual, ele vai ser uma característica importante para o nosso conteúdo de hoje também, tá bom? E como a gente está falando, como o assunto é sobre misturas, hoje o nosso assunto é misturas homogêneas e heterogêneas. Misturar é algo muito comum no nosso cotidiano, nós fazemos isso. E como eu estou falando de cores, o pintor, por exemplo, ele precisa saber, a mistura das cores. Aí vocês nem sabem. A equipe de Química convidou a professora Gabriela, ela é de arte aqui, professora ministrante de arte, que vai nos ensinar sobre essas cores primárias e cores secundárias. Olá, queridos alunos, professores presenciais, eu sou a professora Gabriela. Estou aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre as cores. Vocês conhecem um pouco de teoria das cores? Vamos lembrar? Bom, no mundo das cores, nós temos as cores primárias. Quais são as cores primárias? Elas são aquelas cores que são consideradas puras, porque elas não conseguem ser obtidas a partir da mistura de outras cores. Então, nós temos 3 cores primárias. Vamos ver quais são elas? A gente tem o azul, o amarelo e o vermelho. Então, essas 3 cores são conhecidas como as cores primárias. E a partir da mistura de 2 cores primárias, a gente consegue obter uma cor secundária. Por exemplo, o azul com o amarelo, nós conseguimos obter o verde. E o azul com o vermelho? A gente consegue, misturando o azul com o vermelho, obter a cor roxo. E a gente tem também uma terceira mistura, que seria a mistura do vermelho com o amarelo, que a gente obteria a cor laranja. Então, a gente tem as cores primárias, que são as cores puras, e a partir das misturas das cores primárias, a gente consegue obter as cores secundárias, como nós já acabamos de ver, o verde, o roxo e o laranja. Então, eu espero ter contribuído para a aula de vocês e até a próxima. Então, vamos fazer uma analogia com o assunto de hoje? Olha aí, as cores primárias podem ser substâncias químicas diferentes. E as cores secundárias, elas vão ser as misturas. Eu já tenho uma noção do que é mistura na química. Vamos ao conceito. Então, gente, são sistemas formados por duas, olha aqui, muito importante, 2 ou mais substâncias químicas, que elas podem ser substâncias químicas compostas ou simples. E que sejam, diferentes. Olha aqui para mim. Olhem para mim. Então, gente, quando eu digo assim, água é mistura? Não. Não é mistura. Para ser mistura, eu tenho que ter 2 ou mais substâncias compostas ou simples, Quando eu digo água e óleo, mistura. Quando eu digo atmosférico, uma mistura. O atmosférico ele é constituído de alguns gases, 78% é de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de argônio. Um outro exemplo de mistura é o álcool hidratado, que é uma mistura de água e álcool. Ele é utilizado para limpezas domésticas.
As misturas, elas podem ser de dois tipos, mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos conhecer a mistura homogênea. É uma mistura em que não conseguimos ver a separação dos seus componentes. Toda a sua extensão é uniforme, ou seja, apresenta uma única fase. As misturas homogêneas, elas são chamadas de soluções. Guardem essa palavra, solução. Você vai ouvir muito na química do segundo ano. As partículas nessas soluções estão tão dispersas, gente. Se a gente utilizar um ultramicroscópio, a gente não consegue visualizar as fases desses materiais. As misturas homogêneas, elas podem apresentar-se em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de uma mistura homogênea no estado líquido, que é a gasolina, que é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Aqui é uma mistura homogênea, né? Já falei sobre essa mistura, que é o atmosférico, que ele tem como principais componentes o nitrogênio, né? 78%, hein? Oxigênio, 21% e de argônio, 1%. O ar atmosférico é uma mistura homogênea gasosa. E temos uma mistura homogênea sólida, tá? Que é as ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são compostas por 98,5% de ferro, 0,5 a 1,7 de átomo de carbono e também tem traços de silício, enxofre e fósforo, tá bom? E eu vou aqui, ó, mostrar uma curiosidade para vocês, tá? É o sangue e o leite. O sangue e o leite, a olho nu, olha que interessante, ele apresenta uma textura uniforme. Então, a gente diz assim, isso aí é uma mistura homogênea, né? Porque misturas homogêneas são aquelas que apresentam aspecto uniforme, né? Não tem níveis de separação. Mas se a gente pegar e colocar, tá, uma amostra de leite e de sangue em lentes de ampliação, a gente vai ver os níveis de separação, a gente vai ver os componentes, tá? Aí, por exemplo, no caso do sangue, a gente verifica ali a separação dos glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos, principalmente se colocar numa centrífuga. Então, o leite e o sangue com uma lente de ampliação confirma que são misturas heterogêneas, ok? E o que é uma mistura heterogênea, professora? Vamos conhecê-la. É quando, gente, olha que legal, é quando é nítida a presença de 2 ou mais substâncias numa mistura. Ou seja, a mistura heterogênea, ela apresenta níveis de separação, tá? Então, nós temos aqui um sistema chamado de heterogêneo. Olha o aspecto visual, lembro lá da explicação da paleta de cores? Aqui também é importante. O aspecto visual como conceitual, né? Então, observem aqui esse sistema heterogêneo, né? Quando eu falo sistema heterogêneo, porque é um sistema constituído de uma mistura de várias substâncias, tá? Então, eu tenho aqui óleo, água e areia. Eu tenho aqui 3 substâncias, que são chamadas de componentes, e tenho 3 fases. Então, o aspecto visual me ajuda aqui a definir esses níveis de separação. Aqui nós temos outros exemplos, tá bom? De mistura homogênea e heterogênea, ok? A gente já viu que existem diferenças, né? As misturas homogêneas têm aspecto uniforme, já as misturas heterogêneas é nítida os níveis de separação. Exemplo de misturas homogêneas, o álcool hidratado. Observem, tá? Que ele é formado apenas por uma fase e tem 2 componentes, água e álcool. E aí eu quero aqui dar uma dica para vocês, tá, gente?
assim, quando a gente fala de mistura, é importante a gente conhecer os constituintes daquela mistura, ou seja, os componentes que estão naquela mistura. Isso não é algo comum, né? A gente não tem esse costume de estar no álcool hidratado, ele é composto de água e álcool. A gente não tem esse costume, tá bom? A dica que eu quero deixar para vocês é fazer uma busca, uma pesquisa, né? Você está com dúvida naquele tipo de mistura, quais são os seus componentes? Faz uma busca de pesquisa, quais são os seus constituintes. Fica essa dica porque isso é importante, ok? Então vamos voltar aqui para a cartela. Muito bem. Aqui nós temos o soro caseiro. O soro caseiro, ele é diferente do soro utilizado nos hospitais, tá bom? Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. O soro caseiro, gente, ele tem 3 componentes que a gente utiliza: água, sal e açúcar. Mas não é de qualquer jeito não, viu? Existe a concentração para a gente adicionar, ok? Então, o soro caseiro é uma mistura homogênea, tem uma fase e é composta de 3 componentes que são água, sal e açúcar. Aqui nós temos as misturas heterogêneas, temos água e gelo. A gente não consegue ver as fases? Aqui a gente vê o gelo e vê a água, correto? Tá? Aqui temos 2 fases. Olha que algo interessante. A gente vê um componente. Um componente, professor? Sim, gente, um componente, porque aqui, ó, só há mudança de estados físicos. A molécula que é a mesma, tanto no estado sólido como no estado líquido. Por isso que o componente aqui é a água. E nós temos aí um outro exemplo, né? Água e óleo. Temos 2 fases e aí nós temos 2 componentes que são a água e o óleo. Ok? Aplicação. Então, a gente adquiriu um conhecimento, né? E agora a gente vai aplicar, tá? Então, a gente vai classificar aqui esses sistemas, ok? Então, ó, vou chamar aqui o primeiro, aqui, ó, isso aqui, o primeiro e o número 2, tá bom? Fica melhor, né? Então, gente, observem o primeiro esquema. Eu tenho aqui 2 substâncias, correto? Eu tenho 2 substâncias. Eu tenho uma substância água e eu tenho a substância óleo. Quando eu adiciono água o óleo na água, observe o sistema que eu vou obter, ó. Eu vou ter uma mistura de água mais óleo. Aí eu pergunto de vocês, que tipo de mistura é essa, gente? Mistura heterogênea. É a mistura heterogênea. Fácil, não é? Vamos para o item 2, tá? No item 2, eu tenho 2 componentes. Ou seja, eu tenho 2 substâncias diferentes. Eu tenho a água e tenho o sal. Quando eu adiciono o sal aqui na água, o que eu vou ter agora? Uma mistura de água mais sal. O aspecto visual nos ajuda a classificar, não é? Então, eu estou observando que só tem uma fase. Quando o sistema só tem uma fase, eu classifico esse sistema como sendo uma mistura homogênea. Olha que bacana. Fácil demais, né, gente? Quem acha que química é difícil, hoje disse, realmente, química não é difícil, química é bom demais, tudo bem? Então, meus queridos, eu finalizo esse primeiro momento e agora a gente vai para o segundo momento, que é a dinâmica local interativa. Ela é formada por 2 questões. Essas questões, elas são alternativas, vocês vão marcar, vão escolher, né, a alternativa correta. E aí, vocês vão colocar no chat público
a resposta e do ladinho o nome de vocês, tá bom? Então, eu conto com a participação de todos vocês e daqui a pouco eu vou retornar para a gente corrigir essas questões.
Olá, retornei. Então, eu estava ali, né, dando uma olhadinha no chat e vocês estão participando, né? Estão de parabéns pela participação. É importante a gente fazer o exercício, né, gente? E a partir daí a gente percebe se a gente houve alguma aprendizagem, tá bom? Então, vamos ver aí. Agora, tá aí, olha, o Kennedy Sebastião Almeida dos Anjos, olha, ele colocou o nome dele todo, ele quer ser identificado. Muito bem, Kennedy. Ele diz assim, opa, volta lá pro Kennedy, por favor. Ah, tá. Professora, questão 1, eu coloquei letra D. Opa, questão 1, letra D. E na questão 2, eu coloquei a letra C. Vamos já ver, tá? Vamos já corrigir, hein, Kennedy? Se você acertou, você vai botar assim aquele emoji, né, de legal, bacana, né? Vamos lá, próximo. Vamos ver quem está participando. O Antônio Carlos, ele diz, eu acho que é a primeira, né, Antônio Carlos? Ele não identificou, mas eu acho que ele está dizendo que a primeira questão é a letra A. Muito bem, viu? É o José, né? É o José. E o José está dizendo que a questão 1 é a letra A. Muito bem, José. A Cláudia está dizendo que a primeira questão é a letra D e a questão 2 é a letra C, né? A Cláudia de Nascimento. Muito bem, Cláudia. Obrigado pela participação. Olha, aqui acho que é o Ricardo. Isso, é o Ricardo. Ele estuda na Escola Estadual Maria da Luz Caldeirão. E ele disse que a primeira questão é a letra D e a questão número 2 é a letra C. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. Vamos para o próximo, vamos ver quem tem mais. A Heloísa, né? A Heloísa Araújo dos Santos, Escola Isaac Werner. Ela disse que a letra A, acho que deve ser a primeira questão, né? Ela está dizendo que é a letra A, ok? O Antônio, primeira questão, letra A, professora. Ok, Antônio, faltou a segunda, né, Antônio? Tá faltando a segunda, gente. A segunda é bem fácil, né? Vamos lá. Então, eu acho que é a Ana Rita, né? É a Ana Rita. A questão número 1, professora, letra D. Cadê a segunda questão, Ana Rita? Estou esperando, hein? Coloque aí no chat, ok? Joelson. A questão 1 é a letra A. Bacana, legal, tá? O André Felipe. Professora, letra A. Deve ser, acho que a primeira, né? Faltou identificar a questão, mas eu estou achando que deve ser a primeira questão. Ok? Muito bem, vamos para a nossa correção? Vamos lá? Então, primeira questão, olha aí a resposta, gente. Pode colocar a resposta, ok? Isso, tá aí. É da primeira, tá? Então, nós temos aí, né? Ele está perguntando se a água sanitária, né? A gente classifica a água... Opa, desculpa, água mineral, tá, gente? Ele quer saber qual é a classificação da água mineral. É substância pura? Não. É substância simples? Também não. É uma mistura heterogênea? Também não. É uma mistura homogênea, tá bom? Por mais que você não saiba a composição da água, mas tem lá, né, lá no enunciado da questão, tá dizendo que a água tá dando alguns componentes dessa água mineral, tá bom? Então, observem aí o nosso comentário. A água mineral trata-se de uma mistura homogênea, isto é, porque quando misturadas, né, as substâncias que compõem a água mineral, elas não são visíveis a olho nu, né? Então, se não tivesse aquelas informações lá, de alguns constituintes da água mineral, como é que a gente ia saber, né? Ia ter que fazer aquela pesquisa de busca, né, como eu disse para vocês, tá bom? Vamos para a segunda questão? Pode colocar a segunda, ok?
Dentre as alternativas a seguir, a única que não é uma mistura. Opa, desculpa, a única que é uma mistura, né? Então, a única que é aí é o atmosférico, tá, gente? As demais, elas são substâncias químicas. A glicose, cloreto de sódio, nitrato de prata e o iodo sólido. Aí nós temos aqui o comentário, pode colocar o comentário, né? Então, gente, como eu disse para vocês, o atmosférico, ele é formado por alguns gases, né? Então, nós temos 78% de gás de nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de argônio. Logo, posso concluir que é uma mistura. Que tipo? Homogênea. Tá bom? Eu finalizo, gente, a nossa aula de hoje. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula de Química. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.